Aê, mais um Afoitos com Sérgio Lima. E hoje recebo aqui não só um cara que eu admiro, mas também meu sócio, meu irmão, Vini Antônio. Vinícius Antônio, um dos caras mais inteligentes que eu conheço. É Calma, isso é muito que eu vou gentil. fazer uma abertura para tem você. isso ainda? Vini é empresário independente, uma das forças por trás, a força por trás do Forjando Resultados, junto com sua amada Uau, esposa, Mariana Benelli. Um ecossistema voltado à aceleração de líderes de negócios com base em desenvolvimento pessoal, disciplina, mentalidade estratégica e educação. Cofundador do Núcleo Axis. Uau. Ele tem sido uma peça-chave na construção de comunidades empreendedoras de alta performance e potência. Bem-vindo, Vinícius Obrigado, Antônio! agora sim! Cara, que prazer estar aqui com você. Prazer o meu. Obrigado pelas palavras aí. Imagina. Meu passe acabou de ficar mais caro aqui agora, né? Então aumenta aí o preço das palestras, tudo. É isso aí. Mari, aumenta o passe aí. Viu, menino? E, cara, prazer estar aqui com você, compartilhar um pouco do que a gente vem vivenciando juntos, né? Muitas das coisas que a gente vem aprendendo juntos. E quero contribuir muito aqui com sua galera também. Conta comigo, pô. Com certeza, vai ser muito legal, muito legal. Cara, vamos começar. Eu queria que você fizesse um resumo da sua trajetória, porque você é um cara muito jovem. Você está com quantos anos mesmo? 28. 28 anos, mas é um cara que, cara, eu falei aqui que é um dos caras mais inteligentes que eu conheço e é verdade. Assim, você pensa muito rápido, você é um cara muito sagaz, um cara muito inteligente. Então, apesar de muito jovem, tem uma trajetória com bastante construção. Queria que você resumisse essa trajetória para a turma que está assistindo a gente. Eu acho que quando você vem de um lugar, de um padrão de vida muito simples, eu acho que você não tem muito a perder. E aí isso te encoraja muito e te faz te dar a ousadia que você precisa para tomar algumas situações que talvez a maioria das pessoas que já tem uma condição mínima não tomaria, né? Se tivesse alguma coisa para perder. Então acho que essa vontade de crescer, de dar certo, era muito grande. Então acho que é proporcional aos desafios que eu fui passando, que eu tive na minha vida, principalmente financeiro, assim, com a minha família, enfim. Então acho que isso foi o grande motivador de tudo. Vendo uma família simples do interior de Santa Catarina, que meu pai é eletricista, minha mãe auxiliar de farmácia, e o sonho deles, na cabeça deles, é que quando um filho deles tivesse faculdade, a vida financeira da família mudaria, né? Então, acho que a expectativa era muito grande para eu ou uma das minhas irmãs terem faculdade, porque na cabeça dos meus pais, eles só não tinham uma vida financeira melhor porque eles não tinham uma faculdade. E eu tomei isso como uma verdade, carreguei por muito tempo esse peso, essa responsabilidade de ter a faculdade, mudar a vida financeira da minha família. E aos 18 anos fui para a Universidade Federal de Santa Catarina cursar Engenharia Civil. Na época aí, a terceira maior universidade do país em Engenharia Civil. Passei numa boa colocação, passei em algumas universidades de medicina também, através do Enem, de alguns vestibulares. E quando eu entrei lá, eu entendi duas coisas, Sérgio. Que é mais difícil você sair da faculdade do que entrar e que você não vai sair de lá rico, cara. Isso me frustrou muito. Então, o mundo real é muito diferente daquilo que a gente idealiza antes de entrar na faculdade. Então, quando eu descobri que eu não ia sair de lá rico, eu falei, se eu tô aqui para ganhar dinheiro e eu vou sair daqui e não vou ganhar dinheiro, então tem alguma coisa de errado. E aí, quando eu tive a oportunidade de trabalhar junto com um cara que eu admiro muito, que é o Renan Dalzotto, foi muito tempo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, quem assumiu no lugar do Bernardinho por muito tempo. E lá ele tinha uma empresa de gestão de investimentos, de gestão financeira, e eu aprendi muito sobre dinheiro, aprendi muito sobre o negócio, vi muita gente jovem investindo muito dinheiro, e a partir dali começa a minha caminhada, a minha jornada de empreender. E aí tento diversos segmentos, até que conheço a internet. E quando começo a entrevistar os maiores nomes do Brasil, eu me encontrei. Falei, putz, se o grande lance de você enriquecer ou de ter um resultado expressivo é uma lacuna de conhecimento que você ainda não preencheu, eu vou preencher isso muito mais rápido aprendendo com quem já fez. Então a minha premissa foi muito simples e fui atrás disso. No início, o grande desafio era que a maioria das pessoas... Peraí, rapidinho. Só, desculpa te cortar, mas... Imagina. Primeiro que eu acho que é interessante a gente falar que, como você falou, com muita admiração dos seus pais, eletricista, sua mãe, que você falou? Auxiliar de farmácia. Auxiliar de farmácia. Mas que não importa o ponto de partida e sim onde você quer chegar, né? Com certeza hoje você não terminou a faculdade, mas é um orgulho para sua família. Com certeza. Há muito custo, né? Mas é um orgulho, Com não é? certeza. Sim, é a mesma coisa. Eu era ovelha negra e hoje sou admirado da família. É verdade. E
E agora que você já estava entrando nesse assunto, eu queria entender como surgiu a ideia do Forjando Resultados e por que Forjando Resultados. Então, eu tinha uma agência de lançamento digital, né? De lançar curso na internet lá em 2019, estava crescendo muito esse mercado. Eu já entendi um pouco de internet e eu tinha um amigo que tinha um Instagram grande, assim, de humor. E esse cara tinha muitas pessoas famosas que seguiam ele. Só que só ter pessoas famosas que o seguem não te dá dinheiro. Então eu pensei o seguinte, se eu ter um cliente, conseguir um cliente ou um sócio que já tem mais visibilidade para lançar o curso dele, automaticamente consigo mais contratos. Essa foi a minha premissa. Aí eu conversei com esse cara que tinha esse Instagram e falei, se você conseguir me conectar com aquele cara lá, eu te dou um pedaço do projeto. Aí o cara falou assim, mas ele nunca vai aceitar, né? Tipo assim, não te conhece. Tá? Eu falei, mas me consegue lá o telefone dele. Aí esse cara mandou um direct lá pra esse cara, que é o Coldzera, o nome dele, né? Uhum. No mundo dos videogames, ele foi 2 vezes melhor do mundo, enfim. Conheço ele. E aí, consegui o telefone dele, ele me respondeu no WhatsApp, daí consegui uma reunião, ficamos numa reunião durante 4 horas, cara. Apresentei um projeto pro cara, de fazer um curso pra ele lá, ele amou. E aí, eu consegui o contrato, falei, cara, minha vida tá resolvida agora. Só que eu não tinha dinheiro nem pra fazer nada, pra contratar ninguém pra fazer e tal. Aí, até chamei um amigo que eu tinha, que comprou parte do projeto, peguei um pouco do dinheiro que precisava pra fazer o negócio funcionar. E aí, fui até a Sérvia, no meio da pandemia, gravar o curso desse cara. E na época ele tinha a minha idade, também tem a minha idade ainda, mas na época ele tinha lá os seus 23 anos. E aí eu lembro que a gente tinha que gravar o curso dele durante a madrugada, tipo das 5 da manhã às 8 da manhã. Porque ele treinava tipo 14, 16 horas por dia. Aí eu perguntei pra ele assim, falei, Marcelo, você já foi 2 vezes melhor do mundo, já ganhou todos os títulos desse jogo, já é aposentado financeiramente, por que você continua treinando 16 horas por dia? Aí ele me respondeu o seguinte, eu sou viciado em vencer. Se eu não fizer isso aqui, eu vou querer vencer em outra coisa. Nessa resposta, Sérgio, ele resumiu um sentimento que eu tive a minha vida inteira e eu nunca soube descrever. Por que eu faço uma coisa? Porque eu quero ganhar, cara. Porque eu quero crescer, eu quero ver dando certo. E eu entendi que, ao mesmo tempo, nessa resposta, não tinha nada a ver com dinheiro. Aí eu falei o seguinte, cara, imagina se as pessoas têm a oportunidade de conviver com pessoas que já pensam dessa forma. Automaticamente, o resultado daquelas pessoas seriam maiores também. O cara pode ser garçom. Se o cara for garçom e conviver com pessoas que pensam dessa forma, ele vai querer ser o melhor garçom que existe. Então, ali eu percebi que esse perfil de pessoa tem uma mentalidade que a maioria das pessoas não tem acesso. Aí eu falei, cara, vamos gravar você me respondendo essas dúvidas que eu tenho. E aí foi isso. E aí gravei e volto pro Brasil com essa gravação. E precisava dar um nome para isso. E aí eu, sem saber como ia chamar isso, eu como sou cristão, chamo isso de revelação. E Deus fala comigo, cara. Fala assim, o nome disso vai ser Forjando Resultados. E eu falei, mas por que Forjando Resultados? Aí essa mesma voz fala comigo o seguinte, coloca no Google aí o que é uma forja. E conforme eu ia lendo o que era uma forja, essa voz ela ia me dando algumas analogias, que foi o que você conheceu quando você foi lá em casa, do que a forja tinha a ver com o nosso processo de transformação. O que tinha a ver a pessoa que sai de uma barra de metal e se transforma numa ferramenta, que apesar de continuar sendo o mesmo metal, tem um valor de mercado muito maior. Então, o cara que tem um resultado empresarial muito grande, em algum momento ele foi uma barra de metal, passou por um processo de transformação e se transformou numa ferramenta. Essa ferramenta tem um valor de mercado muito maior porque ele tem uma função específica, porque ele tem muito mais utilidade. E aí eu contei isso para algumas pessoas, fazia sentido, as pessoas falaram, faz sentido. E aí Forjando Resultados. E essa foi a primeira entrevista. Só para vocês entenderem, Forjando Resultados é um dos podcasts mais relevantes que tem no país. Coloca aí no YouTube, Forjando Resultados, já segue e já compartilha, porque o conteúdo é fantástico. E tem um episódio lá que é com Sérgio Lima. Sérgio Lima, é muito um dos melhores, inclusive, um dos melhores episódios desse. Assiste lá, que é muito legal, tá? Muito bacana. Ô Vini, você fala muito em consistência, disciplina. Como que você aplica isso na sua vida pessoal e nos negócios? Hoje a gente já tem lá 160 entrevistas, né? E aí o que eu fui perceber? A minha ideia era o seguinte, eu acredito que tem alguns pontos em comuns em todas essas pessoas, seja do atleta olímpico, seja do empresário, seja do artista, todo mundo que tem um resultado expressivo tem algumas premissas que essas pessoas fazem e seguem, mesmo que de forma inconsciente, para ela ter esse resultado. Eu acredito que esse resultado expressivo é a consequência de algumas coisas. Um desses princípios que eu entendi que todas essas pessoas tinham era, de fato, essa consistência, era essa intensidade, era essa fome de crescer.
E aí eu comecei a entender que isso era uma consequência do nível de paixão que elas tinham por alguma coisa. Então, assim, é difícil quando você tá apaixonado por alguma coisa, aquilo ali você não viver aquilo. Você não faz mais porque é uma obrigação, porque você precisa ir. Você faz porque você tá apaixonado por aquilo. Quando a gente grava os episódios lá, a gente grava não porque é um trabalho, ou é porque a gente é apaixonado por aquilo. A gente é apaixonado por aprender com pessoas que têm um resultado muito expressivo. E a consequência da gente fazer algo que somos apaixonados é que a gente consegue ter uma constância muito maior do que as pessoas e uma intensidade muito maior. Então eu percebi que isso era um ponto em comum da maioria das pessoas que passaram por lá, e eu percebi que o meu nível de paixão por alguma coisa também faria com que eu fosse muito mais constante, muito mais intenso que a maioria das pessoas. Muito legal. Eu costumo dizer que eu tenho o método DDD, que é decisão, disciplina e determinação. Nossa. Se você não tiver, se você não tomar uma decisão, você não consegue ter disciplina, porque você precisa definir o que você vai fazer. E não adianta você ter disciplina se você não tiver determinação, porque a maioria das pessoas, às vezes, tem a decisão, tem a disciplina, mas desiste. Perfeito. Então, Perfeito. se você não desiste, aí é que você consegue conquistar o seu resultado. Tanto que, né, assim, não teve nenhum episódio, e por muito tempo eu acho que assim, até a entrevista de número 20, 30, eu achei que eu ia conversar com alguém que me traria uma fórmula mágica, do tipo assim, putz, faz isso aqui, você não precisa passar por desafio nenhum, tudo vai dar certo. E eu acho que até num primeiro momento eu até me frustrei, né? Porque nunca veio essa receita mágica. Todo mundo que ia lá falava que treinava mais que outras pessoas, trabalhava mais que outras pessoas, estudava mais que seus concorrentes. Até que chega uma hora que você só aceita que, cara, tem que trabalhar mais, tem que estudar mais, enfim, não tem jeito, não tem pra onde correr. E tem o cara lá de cima também. E tem o cara lá de cima que é perfeito, que é a graça de Deus. Que é impossível, né? Com certeza. Porque, assim, é engraçado você falar isso, porque muitas vezes eu ficava tentando decifrar a chave e o código dos caras que davam certo nesse ambiente digital, porque eu vim do digital, mas da publicidade. Nesse ambiente digital, de atrair multidão, empresários, essas coisas todas, eu tentava decifrar a chave, o código desses caras, para esses caras funcionarem. E não encontrava, né? E aí eu percebi que, na verdade, esses caras encontraram as pessoas certas para estar junto com eles, e essas pessoas conseguirem colocar os planos em ação e executar, e aí atrair mais gente para esse negócio. E aí foi quando eu te encontrei, e aí eu falei, cara, esse é o cara certo, e eu acho que ele tem um sonho parecido com o meu, para a gente poder realizar o Axis. E é o que está acontecendo hoje. Perfeito. O Axis, eu queria que você contasse, não eu, que você contasse para quem está assistindo a gente, o que é o Axis e como surgiu o Axis e para onde o Axis vai. Legal. Acho que é legal até comentar, né? Acho que foi um dos únicos podcasts do Brasil patrocinado pela BMW. Nos conhecemos no evento da BMW, um amigo em comum nos apresentou. Verdade. E um cara que a gente tem muita gratidão, o André Seneguin, né? Não, o Marcos Bulhões que nos apresentou. O evento era do André e o Marcos Bulhões. Então. Maravilhoso, é verdade. E um cara tremendo, assim, enfim. Verdade. Nem imaginávamos que sairia isso, né? Uma sociedade. Jamais. E aí você foi no podcast e acho que quando você foi lá, eu acho que ficou muito nítido que a gente enxergava a mesma coisa, que estávamos indo para a mesma direção. Eu acho que isso ficou muito claro desde das primeiras conversas que nós tínhamos. Acho que o grande desafio hoje, como sociedade, como parceiros, como no geral, assim, é você encontrar pessoas que enxergam a mesma coisa que você sem essa coisa existir. Verdade. Né? Tipo, a gente falar de Axis hoje que está pronto, que está acontecendo, que as pessoas veem a agenda, eu acho que todo mundo enxerga aquilo que a gente fala. Mas a gente falava exatamente isso quando não tinha nada, só estava na nossa cabeça. Verdade. E é muito doido que por muito tempo eu falava essas coisas para as pessoas e as pessoas não entendiam, não fazia sentido. Mesma coisa eu. E aí quando você falava as coisas, para mim fazia sentido, e quando eu falava fazia sentido. Eu falei, cara, não é possível. Né? Então acho que esse foi o... E para as nossas meninas também, né? Perfeito, né? E eu acho que esse fator, ele disse muito para mim. Ele falou assim, cara, até achei alguém que fala a mesma língua que eu, que quer a mesma coisa que eu, e que entende que o dinheiro é uma consequência do bom negócio que a gente faz, que coloca essas pessoas na frente, a entrega de um serviço, de um produto na frente. E aí foi isso. E aí quando a gente
decidiu profissionalizar aquilo que nós já fazíamos de forma mais informal, que era ajudar muita gente a gerar negócio, que era construir, formatar, desenvolver negócios para muita gente, eu acho que o Axis é a concretização disso, é a materialização desses negócios que nós já fazíamos de forma independente e de forma informal. Então, eu acho que a gente trouxe muita profissionalização, acho que a gente trouxe um ambiente propício para esse cara gerar negócio. Eu acho que o empresário, o C-Level que anda com a gente, ele acelera os resultados deles inúmeras vezes, porque ele está no ambiente certo, com as pessoas certas e com as pessoas que querem ver ele crescendo e proporcionam isso para ele. Então, eu acho que a gente acertou muito em construir esse ambiente, em colocar energia para desenvolver um ambiente propício para gerar negócio. A consequência disso é que a pessoa se sente bem ali e o negócio cresce organicamente. Então, acho que foi uma das coisas mais incríveis que a gente fez nos últimos tempos, que foi conseguir colocar um monte de gente fera no mesmo lugar. É muito difícil fazer isso. É verdade. Né? Conciliar a agenda de todas essas pessoas é muito difícil. Então, acho que, óbvio, com a graça de Deus ali, com a direção de Deus, mas eu acho que ele nos capacitou para a gente fazer isso com maestria. Fala um pouquinho, o primeiro evento, quem teve no primeiro evento? De palestrante. A gente começou fazendo o primeiro lá em Alphaville. O primeiro evento não, o primeiro encontro, porque o Axis não é um show. Ele é o que o Vini resumiu, é um ambiente propício e protegido para grandes empresários gerarem negócios. Perfeito. E prosperar, né? E a gente começou já, né, num evento para 140 empresários, onde a gente anunciou o Axis lá, e lá já teve a ex-presidente da Caixa Econômica Federal, o CEO da Tag Heuer no Brasil, foi o mesmo cara que fez a Montblanc. Então lá teve os proprietários da Fazenda Churrascada, teve o governador de Santa Catarina, muita gente fera. O Jorge Lima, secretário de Estado de São Paulo. Perfeito. E aí, no primeiro encontro do Axis, teve lá o vice-presidente da MS Farmacêutica, então teve o CIO da ANAC, então teve muita gente legal e muita gente com estágio de negócio já muito avançado para fazer negócios. E hoje, vale destacar, a gente tem alguns patrocínios, um deles é o da Tag Heuer, e a Tag Heuer patrocina 3 coisas no Brasil. A Fórmula 1, que é global, né, que é no mundo todo, a Porsche Cup e o Axis. Só. Então a gente está numa prateleira muito exclusiva, né? E assim, a gente, inclusive, antes de anunciarmos o produto, fomos lá falar com o Fredi, pediu o que ele enxergava do mercado de luxo. Fredi. E tivemos um feedback dele muito legal. Inclusive, naquele dia, me deu uma visão muito legal, assim, do que alguém que já conhecia o mercado de luxo, esse mercado assim, já tinha uma visão muito legal do que a gente ia entregar. E então foi um aval, querendo ou não, muito legal que nós tivemos lá. Então, acho que a gente está indo para um caminho muito legal e agora, né, já com outros grandes nomes, desde Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente. Próximo é dia 12, 28, né? Dia 28, Ricardo Salles. Dia 12 de setembro. De outubro. 13 de outubro, Ciro Nogueira. E tem um aí que não sei se a gente já pode anunciar, mas seria em primeira mão. Pode anunciar. Então, dia 12 de setembro, a gente vai ter no núcleo do Axis 2 caras incríveis. André Mendonça, ministro do STF e também do TSE. E também o Vitor Godoy, ex-ministro de Educação. Durante o governo Bolsonaro. E vários empresários. E muitos empresários ali que vão para assistir. É isso que mais me choca. Tem muitos grandes empresários que poderiam ser tranquilamente ali os palestrantes do painel e estão indo lá para sentar a bunda na cadeira e aprender com esses caras, né? Então, assim, fazer isso é extremamente difícil. Eu acho que o grande ativo do negócio mora aí. Porque quando a gente começa a conversar com esses caras que são muito grandes, que são big players, eu pergunto para eles, o que é valioso para você? Porque todo mundo acha que é o dinheiro, né? Que é a grana, que é a empresa, que é o ativo, que é... Aí o cara me fala 2 coisas. E assim, é comum com todos eles. 2 coisas. Uma, o tempo. E a segunda, informação. Dado, informação relevante. Essas 2 coisas. Perfeito. E aí, esses caras, eles, conhecendo essas pessoas, eles poupam tempo, porque eles vão estar sempre, né, e, inclusive se reunindo com os empresários que a gente convida, eles ganham tempo porque eles aceleram o negócio deles, com isso eles ganham uma série de oportunidades, além de ter qualidade da própria vida, e tempo, né, e informação relevante para que tome decisão
certa no negócio dele, né? Por exemplo, no último encontro que nós tivemos, né, isso ficou muito claro. Por exemplo, tinha uma das pautas que era IA, enfim, lá, inteligência artificial. Pô, tinha o CIO da ANAC que trabalha com isso, que é especialista nisso. Então, assim, o nível de precisão que esse cara tem, de análise que esse cara tem... A visão que o cara tem é Perfeito. Então, assim, a maioria dos empresários não gastou o tempo que esse cara gastou entendendo esse mercado. Então, encurta muito caminho, isso que você falou. E todo mundo preocupado com o tarifaço e a visão do Marcos Sanches demonstrando que calma, não é o fim do mundo. Tem sempre um caminho, né? Perfeito. É o que se fala. Quando tem gente chorando, tem alguém vendendo mofo. É verdade. Não é verdade? Então, assim, ficou muito claro o quão rápido as pessoas podem crescer num ambiente como esse, né? Eu até fiquei pensando durante o evento, assim, cara, a chance de um cara estar ali e esse cara não crescer financeiramente é quase zero. Porque qualquer negócio que gera ali são negócios muito bons, são negócios que trazem muitos lucros para ambas as partes. Então, o cara fazer parte de um ambiente como esse, eu acho que acelera muito a empresa dele, a vida financeira dele, enfim. Não só a parte de informação, mas eu acho que o dinheiro no bolso, que é muito importante nesse mundo dos negócios, acho que acelera muito também. Cara, a gente é muito parecido, e aí, até em termos de propósito de vida, essas coisas assim. Até a gente conversa, fico muito confortável em ser teu sócio por isso. Então, eu queria que você desse uma visão também para a turma que está assistindo a gente, como que o propósito é importante na vida do empreendedor. Porque sem propósito, você também fica sem rumo. Legal. Então, eu queria que você desse a sua visão de propósito. Cara, eu acho que essa parte é o que eu sou apaixonado, é que eu acredito. Acho que os negócios que eu faço acaba sendo uma consequência, porque a gente vive no mundo capitalista, precisa pagar casa, precisa pagar carro, não tem jeito. Mas eu sou apaixonado por falar disso mesmo. É o nosso DNA no Forjando. Eu acho que eu resumo o propósito como a sua função no mundo, né? Então, para mim, por exemplo, alta performance é a consequência de você utilizar a ferramenta na função certa. Então, por melhor que seja a marreta, se você usar ela para cortar uma árvore, ela nunca vai ser mais eficiente do que o machado. Então, eu acredito que ao acordar de manhã, quando você entende qual ferramenta você é e que função você precisa exercer, a consequência é que você acorde apaixonado, você acorde empolgado. Então, vou usar um exemplo. Quando eu acordo de manhã, é um dia que tem, sei lá, gravação, entrevista, putz, cara, para mim é o melhor dia que existe. Eu acho assim, putz, cara, isso aqui é muito massa de fazer, sou apaixonado por fazer isso. E aí, por muito tempo, eu conheci o outro lado também, que é você, mesmo ganhando bem, mesmo você tendo uma vida muito legal, você acordar sem você saber aquilo que você nasceu para fazer. Você sente um vazio que você não consegue explicar. É como se você fosse na farmácia e você pedisse um remédio e o farmacêutico pergunta, tá, mas o que você sente? E você fala, não sei. E ela fala assim, mas como é que eu vou te dar um remédio se eu não sei nem o que você sente? É esse vazio que eu senti por muito tempo. É não saber explicar o que era, saber que ele existia e não conseguir resolver. E eu acho que quando você descobre o porquê você nasceu, eu acho que tem até algumas civilizações, assim, alguns povos indígenas que dizem que você tem 2 nascimentos, né? O quando você nasce de fato e o quando você descobre por que você nasceu. Sua vida começa de novo, você tem uma outra vida, você vive uma outra coisa. Eu acho que quando eu descobri isso, eu acho que a minha vida nunca mais foi a mesma, cara. O que eu percebo? Que o erro que a gente comete nisso é achar que esse propósito, a gente descobrir essa função no mundo é algo racional, e não é. Isso é muito mais espiritual. É algo que você descobre se desenvolvendo espiritualmente e não só racionalmente. A gente não lê um livro e a gente se dá conta do porquê que a gente nasceu, o que a gente tem que fazer nessa vida. Mas eu acho que quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente conhece o porquê Ele nos criou. É como se o machado conhecesse cada vez mais a sua função quando ele conhecesse cada vez mais o ferreiro que o criou. Então, foi isso que eu percebi. E automaticamente, quando eu converso com alguém que tem um resultado muito expressivo, para mim fica muito nítido que essa pessoa exerce a função que ela nasceu para exercer. Porque você ter um resultado expressivo é a consequência de muitos desafios que você precisa superar, de momentos de pressão que você precisa suportar. E isso só é possível quando você está na sua função certa. Está onde você deveria estar. Eu acho que essa é a coisa mais poderosa que existe, cara. Eu acho que isso supera qualquer nível de conhecimento, qualquer nível técnico do segmento, enfim. Quando o cara está na função certa, isso fica muito nítido. É como se
Vou usar o seu exemplo. Cara, é difícil imaginar o Sérgio não trabalhando com publicidade. Dá pra ver o quanto você é natural pra você. Mesmo o cara que estude muito isso, se o cara não tá na função certa, às vezes ele tem que fazer muita força pra ter o mesmo resultado que você tem. Tipo, é isso. É verdade. Entende? Às vezes você tem algumas ideias que pra maioria das pessoas é tipo assim, nossa, que negócio absurdo. E pra você, tipo, é mais um dia normal. Né? Então, eu acho que esse fator natural só acontece quando a pessoa tá na função certa, cara. É isso que eu acredito. Faz sentido ou não? Total sentido, cara. Mas é muito claro. Agora, você não disse pra que você nasceu. Por que você nasceu? Cara, eu acredito muito nas pessoas e ao longo desses últimos anos eu fui entendendo que a minha função no mundo era ajudar as pessoas a transformar o seu potencial em potência. E como que eu percebi isso? Essa foi uma das grandes dores que eu tive na minha vida. Eu cresci escutando na escola dos meus professores que eu ia dar certo, que eu ia ser bem-sucedido, que eu tinha muito potencial. E quando eu chego na faculdade com 18 para 19 anos, eu quase não tinha dinheiro para comer. Então, muitas vezes eu tive que racionar comida, comer um pouco de manhã para ter o que comer à tarde, pedir emprestado para conseguir comer. E aí eu me perguntei o seguinte, cadê aquele potencial todo que as pessoas falavam que eu tinha? Nesse dia eu entendi, Sérgio, que potencial não coloca comida na sua mesa. Que o que coloca comida na sua mesa é você usar esse potencial e transformar ele em resultado, ou seja, em potência. E isso ficou muito claro para mim. Esse processo de transformar potencial em potência através do forjamento, enfim. Então eu sou apaixonado por falar nisso, por falar disso. E eu acho que a minha função no mundo é justamente ser esse canal para as pessoas, essa ferramenta de instruir, de trazer clareza, esse processo de como ela transforma tudo aquilo que ela tem, que nasceu com ela, que pela graça de Deus ela tem, e ela transforma aquilo em resultado. Então, para mim, isso é muito claro. E eu entendi que eu tinha essa facilidade, essa capacidade de incendiar o coração da pessoa, sabe? Uhum. Então, eu percebi que era esse o lugar, que era essa a minha função no mundo, assim, era onde eu consigo ser muito eficiente, mesmo fazendo pouco esforço. Muito, muito. Com certeza, eu acho que isso resume muito bem as pessoas que são separadas, que entendem isso, que entendem que elas precisam estar na posição certa, que elas precisam usar o potencial delas da maneira correta para poder entregar o resultado e tal. Mas também envolve muita renúncia. Muita renúncia. Eu tive que renunciar a muitas coisas da minha vida. Você ainda não tem filho, por exemplo. Você acabou de casar com uma mulher maravilhosa, né? Mas eu sinto muito, muito a falta da presença no início da vida dos meus filhos, por exemplo, né? E talvez daqui a pouco, quando o Max estiver mais relevante, estiver internacional e tal... Tá perto, né? Tá perto. Você também vai ter que renunciar a muitas coisas que virão pela frente. Como é que você enxerga isso? Você já projeta? Eu sei que você já teve muitas renúncias, mas agora que você tem uma família, você vai sentir um pouco mais essa questão na pele. Eu já tentei imaginar várias vezes, né? Eu acho que acontece na maioria das casas, dos pais que trabalham, tem que perder uma parte ali do crescimento dos filhos, né? E isso aconteceu comigo, então com 3 anos eu tinha que pegar ônibus para ir para creche sozinho, porque meus pais trabalhavam 14 horas por dia. Que loucura. Então, na minha cabeça, eu cresci achando que trabalho é mais importante que família. E eu demorei para me dar conta que não é porque eu vivi isso que era o correto, era o que os meus pais entendiam na época e o que eles conseguiam proporcionar. Mas eu acho que eu consegui também, desde muito cedo, entender que fazia parte de algo maior. Então, assim, é impossível você construir algo grandioso, você construir um legado de verdade, ao mesmo tempo que você tem uma vida cheia de prazeres. Então, essa tomada de consciência cedo... Cara, acho que isso é fantástico. Esse negócio de você ter... Como é que você falou? Você ter uma vida... Construir algo grandioso, ao mesmo tempo que você tem uma vida cheia de prazeres. Isso é fantástico. E eu acho que eu tomei consciência disso cedo, assim, né? Tipo, com 20 anos eu tinha essa consciência. E, putz, quando você tem 20 anos, o que você quer é fazer festa com seus amigos, você
querer ter dinheiro para fazer mais festa, né? Tomar cachaça com café. Exatamente. Exatamente. Então, eu entendi isso e, cara, por muito tempo foi muito dolorido, porque a maioria dos meus amigos que eu tinha na época tinham essa vida dessa juventude de ir para essas festas, de usar isso. E eu tinha que, tipo, ler. Por exemplo, ler um livro. E, cara, eu não gosto de ler, mas eu entendia que eu precisava ter um conhecimento que a maioria das pessoas não tinham. Então, assim, das suas devidas proporções, óbvio, muito diferente do que o pai que não consegue acompanhar o crescimento do filho, para cada época eu tive que renunciar a algumas coisas. Mas talvez o que eu mais tive que renunciar, eu acho que foi resolver a minha vida financeira em prol daquilo que eu acreditava. Então, por exemplo, por muito tempo eu vivia uma vida financeira com muitos desafios e eu tive oportunidades de resolver esse problema, com algumas oportunidades de trabalho, enfim, só que ia por uma direção totalmente diferente daquilo que eu acreditava. E quando você tem dinheiro na conta, você dizer não para uma oportunidade é muito mais fácil do que quando você não tem e você precisa dizer não para ela. Eu costumo dizer que isso é a carta do vai tomar. Perfeito. E aí eu falei, cara, eu não posso aceitar um emprego que eu não acredite, porque eu sei que depois, para você abrir mão disso, é extremamente desafiador. Então, eu acho que a pessoa que tem um emprego hoje e tem medo de abrir mão daquele negócio fixo para empreender, ela tem muito mais desafio do que eu, que nunca tive um emprego. Que desde o início busquei a parte de empreender. Porque eu pensei o seguinte, cara, eu já estou numa situação ruim. Aguentar essa situação ruim por mais um tempo, até dar certo, não tem problema. Eu acho que o difícil é você estar acostumado com alguma coisa, com o mínimo garantido, e ter que abrir mão disso para arriscar. Eu acho que seria pior. Então, eu acho que essa foi a pior renúncia que eu tive. De abrir mão de resolver minha vida financeira em prol de fazer algo que eu não acreditava. E aí, cara, foi longos anos, demorou muito mais do que eu achei que demoraria, né? Então, acho que essa foi a principal renúncia que eu tive. Eu sempre tive uma meta na minha vida, nunca tive uma meta financeira. Eu tinha uma meta que era construir um legado, mudar a história de vida da minha família. Você tem alguma meta? Você sabe onde você quer chegar? Você já sabe claramente aonde você quer chegar? Eu tenho essa minha visão assim sobre isso. Ela é muito mais sobre entrega do que propriamente algum resultado material. Assim, eu acredito que essa parte material ela acaba sendo uma consequência cada vez mais daquilo que eu consigo exercer, de estar cada vez mais dentro daquilo que eu nasci para fazer. Então, é normal a gente sonhar com uma casa ainda maior, com um carro ainda melhor, com mais viagens, mas eu acredito que isso vai acontecer porque é o processo natural de você ter muito resultado em alguma coisa. Então, por exemplo, a consequência do machado ser usado para cortar madeira é que ele corte muito mais madeira. Então, nesse caso, colocamos madeira como um resultado material de alguma coisa. A gente fazer da forma que a gente faz o Axis, a consequência é que seja um núcleo grande, que tenha cada vez mais pessoas, que tenham cada vez mais pagantes, cada vez mais dinheiro. É normal que a gente tenha cada vez mais lucro. Faz parte do negócio. Então, o que eu tenho na minha cabeça é que eu preciso estar cada vez mais alinhado com aquilo que Deus fez para eu ser. E isso é uma busca infinita, pô. Então, esse é o grande lance, eu acredito, de você estar sempre em movimento. Então, você sempre acorda de manhã e você se pergunta, putz, será que eu entreguei aquilo que eu poderia entregar? E você sempre tem a resposta. E às vezes você sabe que não entregou aquilo que poderia entregar. Então isso é um negócio infinito. Porque o que eu acredito? Quando você tem uma meta, por exemplo, você, faturar R$1 milhão. Cara, quando chega, tipo assim, parece que você acaba tendo uma desilusão, né? Beleza, e agora? Então eu acho que quando a gente baliza isso por alguns fatores que a gente não consegue atingir, eu acho que isso acaba sendo um negócio que te move por muito mais tempo. E aí, obviamente, a consequência disso é que você ajude cada vez mais pessoas, ajude a sua família, mude a vida da sua família para sempre. Mas eu balizo isso com esses fatores mais intangíveis, assim. Boa. Primeiro, deixar mais um beijo pro Marcos Bulhões, que me deu esse presente aqui, né? Nos deu, né? Foi um presente pros dois. É verdade. Ele conseguiu presentear os dois com uma única ação, né? Verdade, verdade. Olha só. E olha aonde a gente tá indo, tá conquistando, por causa de uma apresentação de um cara maravilhoso, que tem um coração gigante. Fantástico, né? Ô, Vini, a gente tá chegando já no final. Que pena, foi um bate-papo bem rápido, fluido, até porque a gente já se conhece, um bate-bola legal e tal. E você é um cara cheio da graça. E a gente tem uma pergunta
do programa aqui, que é o que te deixa afoito, que ainda te move com sangue nos olhos, sabe? Afoito de determinado, destemido, tal, que te deixa afoito. Vou usar um exemplo prático para você entender e depois eu trago isso para a parte teórica, né? Mas, por exemplo, quando o Sérgio olha para si e ele vê todas as capacidades, todas as habilidades, tudo aquilo que você já passou, você acha que você poderia ter hoje um resultado quantas vezes maior do que você tem hoje? Tendo a cabeça que eu tenho hoje? Isso. 100 vezes. Ou seja, você acredita que você tem potencial para ter ainda um resultado ainda maior. O Sérgio, por ter essa consciência, acaba estando num patamar de pessoas muito pequeno. Porque a maioria das pessoas não acredita que tem um potencial para ir mais longe. Não à toa que 1% da população ganha uma quantidade X de dinheiro. Então, eu acho que o que me deixa afoito é levar, de certa forma, uma esperança para as pessoas. De que forma? De mostrar para elas que, por uma justiça divina, elas têm um potencial de ir além da onde elas estão. Porque, veja, é impossível você conseguir usar 100% do potencial que Deus te deu, de forma gratuita. É impossível. Por quê? Porque se a gente fala que nós conseguimos usar todo o potencial que Deus nos deu, eu estou falando que eu sou melhor do que Deus em usar, do que Deus em me dar. Você concorda que não faz sentido? Total. Não tem como eu ser melhor do que Deus em usar algo que Ele me dá. Então, eu acredito que a graça dele é muito maior, de ele me dar muito mais do que aquilo que eu consigo usar. E a maioria das pessoas não tem esse entendimento. Ou por dois motivos. Ou porque elas não entendem racionalmente que alguém já saiu de um cenário muito pior do que elas e foi muito mais longe. Ou porque porque espiritualmente elas não creem que por uma justiça divina Deus colocou um potencial em todo mundo. Então, eu acho que o que move meu coração, o que me deixa afoito, é justamente acender essa chama na vida das pessoas, de fazê-las acreditarem que é possível ir além do que elas já estão, da onde elas já estão, independente do tamanho do resultado que ela já tenha. Eu acho que esse é um primeiro passo para a gente causar um impacto significativo na cultura de um país. Porque hoje o Brasil é uma mina de recursos humanos, é um país cheio de potencial, mas com pouca potência, pessoas com pouco resultado. O maior exemplo disso, fica muito claro para a maioria das pessoas, é que você vai de sul a norte do país, em cada esquina você encontra um menino de 7, 8 anos, que você olha ele jogando futebol e você fala assim, cara, esse aqui é o próximo Neymar. E você nunca nem vai ouvir falar desse cara, porque ele não vai dar resultado. Então essa é a maior prova de que a gente mora num lugar onde tem muito potencial e pouca potência. Então, acho que se eu puder contribuir com 1% dessas pessoas, conscientizar elas de que é possível ir além de onde elas já estão, eu acho que minha missão aqui vai ter sido cumprida. Tem até um comercial na publicidade que fala não adianta nada potência sem controle, né? Perfeito. E a única forma de você ter controle é você tendo conhecimento. Perfeito. Né? Você tendo eficiência. Porque senão você fica desgovernado. Perfeito. Você sabendo onde você vai. Né? Cara, bate-papo maravilhoso. Queria que você deixasse uma mensagem final para quem está assistindo a gente aqui, principalmente para os jovens e para os empresários que querem entrar no Axe e também suas redes sociais. Cara, primeiro eu queria, obviamente, te agradecer pelo convite. Eu acho que tenho aprendido muito com você nesses 10 anos que a gente já se conhece, né? Parece 10 anos. Acho que é uma troca muito legal que a gente tem. Agradecer a Deus, porque eu acredito que todo dia quando eu abro os olhos é um milagre. Porque um dia eu vi uma pergunta uma pergunta seguinte. Você já parou para pensar que hoje, quando você abriu os olhos, muitas pessoas não abriram? E aí, quando eu li essa pergunta pela primeira vez, eu entendi que abrir os olhos era um milagre. Então, eu creio que eu sou agraciado todos os dias que eu abro os olhos. Agradecer a minha família, a minha esposa, talvez a minha maior incentivadora de continuar fazendo aquilo que eu faço e que me traz muita clareza, me traz muito discernimento, muita sabedoria. E para as pessoas, o que eu gostaria de deixar é que em um momento da minha vida eu achei que eu também não iria mais longe da onde os meus familiares foram. Quando você vem de um ambiente totalmente desafiador, é muito normal você acreditar que ir além dali é algo impossível. Eu acho que
quando você começa a conhecer, principalmente se desenvolver espiritualmente, começa a entender um pouco mais da graça de Deus, fica nítido que não só é possível, mas como é o processo natural de você usar aquilo que ele te deu, seja seus dons, seus talentos, de você ir além de onde você está. E isso te dá a força que você precisa para sonhar maior, sonhar mais e ir mais além, e se dedicar mais a alguma coisa, ler um livro. Eu acho que esse é a força inicial que você precisa para você desejar algo diferente daquilo que você vive. Eu não acredito que os desafios que vocês estão vivendo hoje sejam o fim da linha. Eu acredito que tem um futuro diferente, um futuro mais promissor, um futuro muito melhor. Acho que, fazendo um resumo aqui, pessoal, propósito, disciplina, consistência, determinação e, além de tudo, eu só saí do lugar onde eu estava porque se eu olhar o meu passado e olhar o Sérgio com 16 anos de idade, 15 anos de idade, não fazia ideia do que eu ia ser, do que eu ia fazer, onde eu ia chegar. E eu só consegui entender aonde eu podia chegar quando eu comecei a ler. Quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a ver, eu comecei a trabalhar numa empresa de tecnologia e eu via as pessoas falando que foram para Nova York, foram para Paris, e eu não tinha nem mal saído do Rio de Janeiro, né? Morava em Vaz Lobo. E aí, quando eu comecei a ler sobre Nova York, sobre Paris, sobre a Europa, quando essas pessoas falavam, eu falava como se eu tivesse ido, porque eu tinha viajado para Nova York lendo. Cara, isso é muito poderoso. É muito poderoso. Então, hoje eu perdi a conta de quantas vezes eu fui para Nova York. Vai num dia e volta no outro. Pô. Exato. Exatamente. Então, assim, tenham determinação, tenham disciplina, sejam forjados, né? Encontre o teu propósito, que tudo vai dar certo. Vini, muito obrigado por duas coisas. Primeiro, pelo seu tempo aqui e segundo, por hoje ser meu sócio nesse projeto tão maravilhoso que é o Axis, tem me dado muita alegria, muita vontade. A gente acorda diferente, não sei de você, mas eu tenho acordado diferente, assim, né? O Axis trouxe uma... me deu um pouco de paz, porque eu sei que tem algo sendo construído de grande valor, em paralelo a tudo que eu faço na minha vida. Então, muito obrigado por fazer parte disso, por ser o meu grande cúmplice comparsa. Irmão, conta comigo. Junto, irmão. Parabéns aí por ter feito. Vem fazendo, né? Não só o Axis, mas o Afoitos aqui, a Racan, a agência. Eu vejo o quanto toda a correria que você tem todos os dias, o quanto você se dedica com seus clientes, com seus amigos, com seus sócios. Então, chegou a hora, de fato, da gente criar algo que cause um impacto genuíno na vida das pessoas. E conta comigo. Prazer estar aqui com você. Tamo junto. Vai ser só o primeiro. Depois você vai voltar pra gente contar mais novidades do Axis. Combinado, então. É isso aí, galera. O Afoitos fica por aqui. Clica no sininho, compartilha, porque esse conteúdo é feito com muito cuidado para vocês. Um beijo grande e até o próximo. Tchau, tchau.